Sentar-se um instante. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos acompanham de suas casas pela internet. Hoje celebramos a liturgia do domingo da Septuagésima. A igreja começa, eu diria, de maneira didática nessas 3 semanas, uma preparação para o tempo da Quaresma. A igreja hoje começa com os paramentos roxos, mas ainda se permitem as flores no altar, ainda continua o órgão. A igreja começa de maneira didática, nos preparando para o tempo quaresmal. Serão 3 semanas, hoje o domingo da Septuagésima, o da Sexagésima, o da Quinquagésima, e aí começa o tempo quaresmal. E a igreja começa nos anunciando que nós precisamos pensar no tempo santo da Quaresma, os sacrifícios que vamos fazer, os propósitos que vamos tomar, porque é tempo de graças, é tempo de conversão. A igreja já começa nessas 3 semanas, preparando, dispondo o nosso coração para esse tempo tão santo da Quaresma. A primeira leitura que nós ouvimos, uma carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo faz uma comparação, falando em primeiro lugar para o público ao qual era dirigido em primeiro lugar aquela carta, a comunidade de Corinto, um povo que estava acostumado a presenciar as competições esportivas, as lutas dos gladiadores nas arenas, os atletas que corriam, e tinham os vencedores que eram coroados, recebiam aquela coroa de glória, aquele momento de glória para o vencedor. E a igreja faz essa aplicação no sentido espiritual muito amplo para nós. E São Paulo nos diz, assim como os atletas, aqueles que competem, aqueles que correm, aqueles que jogam nos tempos modernos, precisam se abster de muitas coisas. Um atleta profissional precisa se abster de muitas coisas para poder competir em alto nível, para poder conseguir de fato vencer as competições, ganhar as corridas, ganhar os jogos. Se tiver muito pesado, se tiver, ou seja, o condicionamento físico, não vai conseguir competir em alto nível. Ele faz uma comparação muito simples do entendimento, para nós tirarmos uma lição para nós. Se aqueles que, por uma recompensa material, por um momento de glória, por estar ali naquele momento, alguns minutos, no lugar mais alto do pódio, se abstêm de tantas coisas, colocam tantas regras na sua vida, para nós alcançarmos o céu, porque nem sempre colocamos a mesma disposição. Uma pergunta inicial para a nossa reflexão: qual é o objetivo principal e mais importante da nossa vida? Deve ser alcançarmos o céu. Traçamos metas, objetivos, todos nós. No início do ano, nós, sacerdotes, temos que traçar as metas dos trabalhos pastorais, seja primeiro da vida pessoal, mas também dos trabalhos pastorais, seja as coisas materiais da paróquia, seja os trabalhos espirituais que serão feitos, o trabalho das pastorais, tudo isso. Traçamos metas no início do ano. Mas qual é o objetivo? Deve ser o objetivo principal da nossa vida, e todas essas metas que nós traçamos na nossa vida a cada ano que se inicia, o principal precisa ser a busca da salvação de nossas almas, o nosso crescimento espiritual, e não é por apenas um momento de glória, para em algum momento nós estarmos ali no alto do pódio, sermos aplaudidos, aclamados. Não, é para nós alcançarmos a coroa de glória no céu, a felicidade eterna no céu. E por isso essa reflexão importante para nós, nesse início do período da Septuagésima: como está a nossa disposição em de fato buscarmos o céu? Tem rodado aí muito na internet um cortezinho de um sermão do Padre Paulo Ricardo, palavras muito fortes, de vez em quando tem aparecido muito agora recentemente. Ele, com muita firmeza, com muita convicção, e está certo naquilo que ele diz assim: se você não está fazendo nada para conquistar o céu, pode ter certeza que o seu lugar no inferno está garantido. Mas obviamente nós estamos aqui na Santa Missa, nesse momento, porque nós queremos o céu,
Se nós estamos aqui nesse momento, porque nós queremos nos unir ao sacrifício de nosso Senhor, sermos purificados, santificados pelo sangue de nosso Senhor, porque nós queremos o céu. E nós precisamos também, com o nosso coração aberto à graça de Deus, tomarmos propósitos, resoluções para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para colocarmos isso de fato em ação. Deus nosso Senhor nos concede as graças, Deus nosso Senhor nos convida a um caminho de perfeição, nos convida a um caminho, de uma vida verdadeiramente cristã, mas nós precisamos, com a nossa vontade livre que Deus nos concedeu, tomarmos resoluções muito práticas, para colocarmos em ação em nossas vidas. E por isso sempre aquilo que nós ouvimos, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos os sermões, os bons conselhos, como que eu posso colocar isso de maneira prática na minha vida? Como no meu dia a dia, nas circunstâncias que nós vivemos, eu preciso melhorar a minha vida de oração, eu preciso melhorar a minha vida em casa, a minha convivência com os meus, eu preciso melhorar a minha vida no trabalho, eu preciso ser mais correto nas minhas ações, eu preciso ser mais paciente, ou eu preciso de fato, ou seja, há muito tempo que eu não me confesso, e na quaresma vamos ouvir isso muitas e muitas vezes, o convite da igreja. Eu preciso já me preparar e pensar que na quaresma é o tempo que eu preciso me confessar, eu preciso fazer a minha Páscoa, e assim vamos colocando cada um, avaliando as circunstâncias de sua vida. O que nós podemos e devemos colocar de maneira muito prática em ação em nossas vidas, com esse objetivo principal, para nós um dia alcançarmos o céu? E qual é o melhor momento para nós nos dedicarmos e servirmos a Deus? O hoje, o momento presente. O evangelho de hoje é uma parábola bastante interessante, em que nosso Senhor diz que um pai de família, um proprietário, saiu para convidar operários para a sua vinha, para a colheita das uvas. Saiu logo pela manhã, às 9 da manhã, depois às 11, depois 1 da tarde, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. E cada momento que ele ia à praça buscando, tinha muitas uvas para serem colhidas, e encontrava ali pessoas ociosas. E a pergunta era essa: por que estáis aqui ociosos esse tempo todo? Por que estáis aqui parados de braços cruzados? Ou esperando, cair do céu tudo de mão beijada, sem nenhum esforço? Por que estáis aqui ociosos? Uma desculpa meio esfarrapada, desculpa a expressão, mas porque ninguém nos contratou. Era a desculpa que eles estavam dando. Nosso Senhor nos chama, nos convida, é insistente conosco em todas as etapas de nossa vida. Fomos batizados ainda recém-nascidos, uma graça especial que recebemos de Deus. Ainda na nossa infância, tão logo atingimos o uso da razão, 7, 8 anos de idade, fizemos a nossa primeira comunhão, uma graça, um privilégio, uma graça especial de nosso Senhor. Na nossa adolescência, fomos crismados, ou aqueles que estão ainda em preparação para a crisma, uma graça especial de nosso Senhor. São esses chamados de Deus em cada momento, em cada etapa de nossa vida. Podemos dizer nessas diversas idades, nessas diversas horas de nossas vidas. E o convite de nosso Senhor é esse: vinde vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei aquilo que for justo. Obviamente que nós sempre suplicamos a Deus a sua misericórdia, porque no estrito da justiça não passamos, mas a justiça de Deus, aliada à sua misericórdia, aí sim há espaço para todos nós. Portanto, qual é o melhor momento para nós servirmos a Deus? Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, já, ou seja, mais velhos? É hoje. É aquilo que de alguma maneira está sob o nosso controle, o nosso momento presente, para nós usarmos da vontade livre que Deus nos concedeu, e nós fazemos uma escolha, tomamos uma decisão para hoje. Ah, mas estou criança demais ainda, tenho que me ocupar com outras coisas. Estou muito jovem, deixa um pouquinho mais para frente. Estou muito ocupado no meu trabalho, já estou meio cansado, meio velho. Mas pode chegar a hora em ser tarde demais. Então o momento presente, o momento que nós temos para servir a Deus é hoje, é o momento presente. Por isso, sempre que nós vimos a Santa Missa,
nós tomarmos um propósito, uma resolução. Como que no decorrer, né, desta semana eu posso servir melhor a Deus nosso Senhor? Como que no decorrer desta semana eu posso me aproximar mais de Deus nosso Senhor? O Santo Padre, o Papa Francisco, deu início agora com um documento nesse início do mês de janeiro ao ano da oração, que é uma preparação para o ano do jubileu, né, no próximo ano 2025. E é bastante interessante que o Papa nos disse que não é um convite para nós como que criarmos mais orações novas, não. Mas sobretudo, nos disse o Santo Padre, para nós revivermos ou nos reanimarmos, a colocarmos em prática ou permanecermos na nossa vida com as práticas tradicionais de oração, que devem fazer parte do nosso dia a dia. A nossa oração da manhã, a nossa oração da noite, lembrarmos de agradecer a Deus as nossas refeições de cada dia, a reza diária do nosso Santo Terço, essencialmente e principalmente a nossa Santa Missa Dominical, mas podendo algo a mais durante a semana, mas vamos no essencial. Como que nós retomarmos, mas falando sobretudo dessa prática da piedade popular católica, da prática das orações diárias em casa, em família, e algo tão importante para todos nós, e a igreja tem sido insistente em falar conosco, esse grande cuidado que todos nós precisamos ter com a nossa família, em preservar as nossas famílias, em santificar as nossas famílias. Sobretudo, algum momento que nós conseguirmos em família, nós nos reunirmos para um momento de oração. Se nós conseguimos reunir a nossa família para rezar o Santo Terço, ótimo. Se não conseguimos talvez reunir, cada um nas suas circunstâncias próprias, reunir para rezar o terço, que seja algum momento de oração em família, para que a família em união, juntos em oração, supliquem a Deus, para termos essa certeza daquilo que nos disse o Senhor no Evangelho: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, colocando o nosso Senhor dentro de nossas casas, reunindo a família para rezar o Santo Terço, trazendo a Virgem Maria para o coração, para o centro de nossas casas, de nossas famílias. Tem um livro muito interessante daquele bispo já falecido, Dom Rafael Cifuentes. O livro chama Deus e o Sentido da Vida. Ele conta ali um fato triste de uma jovem que se suicidou, se jogou no metrô lá em Londres e tirou a sua própria vida, e ainda no vigor da sua juventude. Ele faz referência a isso e diz que encontraram lá depois um bilhete, um papel escrito por essa jovem, fazendo uma referência aos pais. Obviamente que não que se justificasse de modo algum a sua atitude, não é completamente errada, obviamente, mas que serve de ensinamento, de lição, e ele tira essa lição nesse livro. E essa jovem deixou escrito assim para os seus pais: vocês me deram o necessário e vocês me deram todo o supérfluo, mas não me deram o indispensável. Por isso a minha vida não tem sentido. Ficaram, ou seja, vou tentar interpretar o que ela queria dizer. E acharam um livro que ele estava lendo, e grifado assim essa frase: o indispensável é o absoluto, o absoluto é Deus. Vocês me deram o necessário, vocês me deram todo o supérfluo, mas não me deram o indispensável. E sem o indispensável, sem Deus, a vida não tem sentido. Bens materiais, bem colocada numa universidade, com o necessário e com todo o supérfluo, como ela mesma dizia, mas sem Deus, sem aquilo que pudesse preencher de fato a ânsia do seu coração, o desejo do seu coração, nada disso tinha sentido ou tinha valor. Em outras palavras, o que São Paulo diz hoje: por esse momento de glória, as coisas materiais que não preenchem completamente, crendo ou não as pessoas, temos a nossa parte material e a nossa parte espiritual, e o espiritual só pode satisfazer-se com o espiritual, com o sobrenatural. A nossa alma só pode ser preenchida realmente com Deus,
essa satisfação, a alegria, o bem-estar espiritual. Quantos se aproximam de nós, sacerdotes, apresentando esse vazio interior, mas parece que está tudo tão bem ordenado, as coisas materiais, em casa, o trabalho, né? Todo mundo bem ajustado, bem colocado. Mas esse vazio que consome, que corrói o interior e que precisa ser preenchido com Deus, com as coisas espirituais, alimentando com a Eucaristia, alimentando com o Senhor. Portanto, pais, mães, responsáveis pelas crianças, deem aos seus filhos, à sua família, o necessário. O supérfluo, de acordo com o critério de cada um, na medida das posses. Mas não deixem de dar o indispensável. E tenham a certeza, guardem isso em seus corações, que o tempo dedicado, gasto, na educação de uma criança e de um jovem, nunca é um tempo perdido. O tempo dedicado à educação de uma criança e de um jovem nunca é um tempo perdido. Pode acontecer que às vezes na juventude, alguma etapa se afaste, se distancie de Deus, mas aquela fé, a educação católica que veio com o leite materno, nunca será em vão. O tempo gasto nunca será um tempo perdido. Tenho essa confiança, essa certeza. E pode muito a oração de um pai e de uma mãe que se coloca de joelhos e reza e suplica pelos seus filhos. Pode muito diante de Deus. Quando Santa Mônica foi conversar com o grande Santo Ambrósio, chorando, lamentando os caminhos que levavam o seu filho Agostinho, ainda, né, numa vida errada, uma vida moral errada, não sendo casado teve um filho, né, ou seja, na sua juventude, a vida moral completamente errada, errando na fé, a vida completamente desordenada. E Santa Mônica conheceu então o grande bispo Santo Ambrósio, que foi o grande instrumento de Deus para a conversão de Santo Agostinho. E com muita segurança, Santo Ambrósio disse para Santa Mônica aquilo que muito a consolou, e disse o seguinte: é impossível que se perca um filho de tantas orações e tantas lágrimas. Tenha confiança, virá o momento da graça. É impossível que se perca um filho de tantas orações e um filho de tantas lágrimas. E é esse mesmo Santo Agostinho que, depois já convertido, bispo, doutor da igreja, e vai nos dizer, vai fazer esse convite a nós, para nós aproveitarmos o momento da graça. Eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. Eu tenho receio, eu tenho medo das graças que nós recebemos. E se nós deixamos passar essas graças, essas ficam perdidas por toda a eternidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode nos conceder outras graças, mas as graças concedidas hoje, os bons pensamentos que Deus sugere ao nosso coração, quando nós participamos da Santa Missa, para nós tomarmos boas resoluções, não percamos esse momento da graça. E a igreja coloca nos lábios do sacerdote todos os dias, durante todo o ano, para rezar o Salmo 94 no início das suas orações, e um versículo do Salmo que diz assim: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, não fecheis o coração à graça. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé. Credo in uno Deum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido
Espírito Santo nasceu de Maria.